4 horas da manhã e eu tô indo lá na rodoviária buscar alguém que veio me visitar aí. Logo vocês vão saber quem é. Cheguei aqui na rodoviária e agora eu tô só aqui, ó, acompanhando o Mike Brito. Sim, o monstro está chegando e eu vou dar um susto nele às 4 horas da manhã. Ele chegou já, eu vou ficar aqui atrás, escondidinho atrás desse pilar, só vendo ele. Vamos ver se dá pra ver por aqui. Pô, mano, tá filmando? Tô. Então eu preciso dar um presente aqui. Botando as malas no carro pra viajar, Maicon. Simbora. Manda mensagem. Obrigada, tchau pra vocês. Só seguir por gentileza, tá? Sábado, Léo. Salve. Tchau. Maicon. A gente chegou aqui em São Paulo, e eu tô falando baixinho porque tem gente trabalhando aqui atrás, mas a gente chegou em São Paulo aqui anteontem. Eu falei, cara, eu vou aproveitar que a gente vai lá no Cubo pra gravar alguns vídeos. E tem um dos vídeos que eu já tinha prometido desde o primeiro vídeo nesse estilo mais vlog que saiu aqui no canal, que era o vídeo falando sobre a construção do primeiro microserviço da Rocket. E no último vídeo que a gente lançou aqui eu até expliquei sobre algumas coisas que, pra mim, quando eu comecei a trabalhar a entender, a estudar sobre a estratégia de microserviços, começou a me deixar um pouco confuso, que é a questão de banco de dados e a questão de comunicação assíncrona. Então eu nunca tinha entendido muito bem como que isso funcionava. Tem uma outra coisa que na verdade também me deixou um pouco confuso, que é sobre a parte de migração de um sistema monolito para microserviços. Qual que é a melhor estratégia? Porque, como a gente sabe, não dá para simplesmente a gente parar o desenvolvimento da aplicação original e tentar e parar todo mundo para migrar para microserviços. Não existe isso, né? As coisas elas vão sendo migradas aos poucos. E eu descobri que existe um nome para isso. Esse nome ele se chama Strangler Pattern. Strangler Pattern é basicamente o nome que se dá a esse padrão de desacoplar pequenas partes de uma aplicação maior em aplicações menores, em serviços isolados. E aí, se você tiver o ferramental certo, você vai conseguir, digamos, redirecionar o tráfego que está chegando em determinadas rotas para outras rotas, para outros serviços da sua aplicação. Isso foi basicamente só para contextualizar esse aprendizado, mas o que eu queria trazer hoje aqui é basicamente como que está funcionando esse primeiro serviço, e depois eu vou mostrar em código também, mas por enquanto eu quero mostrar numa estrutura um pouco mais visual de como que esse serviço está funcionando na prática, o que a gente fez aqui, né? Então, basicamente, a gente tem uma aplicação maior, deixa eu botar um pouquinho mais longe aqui. A gente tem uma aplicação maior, e essa aplicação ela é em Node e ela é um monolito, então ela tem todas grande parte das funcionalidades da Rocket City nessa plataforma. Então deixa eu aproveitar e colocar aqui. A gente chama essa plataforma de Skylab, e uma das coisas que acontece muito aqui na Rocket é a gente precisar enviar e-mails
para alunos, para alunas, seja do Ignite, Experts Club, Discover e por aí vai. E dentro do Ignite, especificamente, a gente precisa enviar para a turma que está correndo atualmente, às vezes só para React, às vezes para todas elas. Então a gente precisa ter um gerenciamento legal dessa parte. E também fazer algumas integrações com a plataforma, né, com o Skylab, para automatizar certos tipos de envio de e-mails em determinados eventos e tudo mais. Então o que a gente fez? Como um primeiro microserviço, a gente separou essa aplicação em outro app, que a gente chama hoje de Umbriel, beleza? E esse Umbriel nada mais é do que um serviço especializado em envio de e-mails para listas. E essas listas elas podem ser formadas a partir de qualquer aplicação, uma lista importada ou qualquer coisa assim. Mas como está se tratando desses dois serviços e como eles se conversam entre si, o que a gente fez foi, aqui no meio deles, a gente colocou uma estratégia de comunicação. A gente chama o Message Broker, que é basicamente quem que vai, né, a aplicação que vai gerenciar o envio de mensagens de uma aplicação para outra aplicação. Nesse caso aqui, a gente escolheu utilizar o Kafka, beleza? Até como teste, porque é uma ferramenta que a gente vai querer utilizar mais daqui para frente, então a gente vai colocar nessa aplicação primeiramente, porque ela não tem tanto risco, digamos assim. Se der algum problema pra gente, não tem tanto problema, né? Não é algo tão crítico. Mas a gente está também, ao longo desses testes, testando também o RabbitMQ, e dá para fazer algumas coisas com outros, né? Existem já outros serviços que estão surgindo agora, mas por enquanto esses dois são os principais. Mas o que acontece, né? Até seguindo um pouco do que a gente falou no último vídeo, o Umbriel aqui, ó, ele tem um banco de dados para ele, enquanto o Skylab tem também... Opa, deixa eu botar para cá. Tem um banco de dados para ele. Se a gente for levar em conta aquilo que eu falei no último vídeo, da gente ter bancos de dados separados, a gente vai ter o seguinte funcionamento. Dentro do Skylab, eu tenho toda a minha listagem de usuários. E usuários, na verdade, são todos os usuários da plataforma, independente de se eles são alunos ou não, se estão no Discover ou não, são todos usuários, independente de como eles se cadastraram lá dentro. E eu tenho uma outra tabela que se chama Teams. Teams é basicamente a ligação de um usuário com um time, ou com uma turma, ou com um grupo, um agrupamento, e seja esse agrupamento por qualquer motivo. Esse agrupamento pode ser o Discover, pode ser o Ignite, React, turma 2, o Ignite, Elixir, turma 3 e por aí vai. Então cada um desses agrupamentos, eles compõem um time. E os usuários estão dentro desses times, certo? Então é muito importante porque users e teams são coisas, são termos, são palavras que fazem muito sentido pro contexto. Nossa, eu não sei fazer uma chave, cara, mas mas são palavras, são termos que fazem muito sentido dentro do contexto da aplicação do Skylab. Mas quando a gente traz, tem borracha aqui, mas quando a gente traz digamos, essas entidades para dentro do contexto, para dentro do domínio de uma aplicação de envio de e-mails, se eu estou pensando em envio de e-mails, explicando para você que eu estou criando uma aplicação de desenvolvimento que faz basicamente envio de e-mails, dificilmente se eu falar para você, eu vou fazer um envio de e-mail para um time, você vai falar, cara, não fica claro, né? Eu vou fazer um envio de e-mail para usuários de um time, né? Então, geralmente, o que a gente faz no banco de dados dessa aplicação do Umbriel, e foi o que a gente fez, mesmo que essas entidades elas representam informações semelhantes dentro desse outro banco de dados, aqui elas possuem nomes diferentes, né? Então, users aqui dentro a gente chama de contacts, né? Na verdade, não necessariamente uma entidade aqui precisa representar uma entidade aqui. Pode ser que uma aqui represente 3 aqui, mas apenas para a gente identificar aqui nesse plano que é mais fácil. E teams, aqui a gente não tem times, né? Aqui a gente tem tags, que é o mais comum em ferramentas de envio de e-mails. Se você já utilizou qualquer ferramenta dessa, você deve saber o que eu estou falando. E aí, também baseado no último vídeo, né, aqui do YouTube, inclusive quem não viu esse vídeo é muito legal porque eu falo sobre todo esse sistema de persistência poliglota, de dividir os bancos de dados, de mensageria assíncrona, né, isso é muito legal. Mas o que acontece, né, como agora eu tenho essa informação em ambos sistemas, tanto no Skylab quanto no Umbriel, essa informação ela pode mudar. E
E quem que pode mudar essa informação? Né? Na grande maioria das vezes, quem vai mudar essa informação é o Skylab. Né? O Skylab porque é ele que detém, por exemplo, a edição do perfil. É por dentro do Skylab que o usuário pode solicitar uma alteração de e-mail ou qualquer coisa assim. E quando altera essas informações aqui, eu preciso avisar o Umbriel que essas informações alteraram. Né? Então, o Skylab, toda vez que um usuário é editado, ele envia uma mensagem para o Kafka. O Kafka armazena aquela mensagem e armazena aquela mensagem, e o Umbriel vai lá e busca essa mensagem de dentro do Kafka. Isso é muito importante, tá? Porque o Umbriel está buscando a mensagem dentro do Kafka, né? Então ele está fazendo um processo que a gente chama de subscribe, enquanto o Skylab está fazendo um processo de publish, né? Então a gente já conhece publish, subscribe, pub/sub, né? É um pattern muito comum que a gente tem na comunicação assíncrona. E então nesse caso aqui, toda vez que um usuário é alterado, né? Seja o nome dele mudou, o e-mail dele mudou, alguma informação que eu preciso lá no Umbriel mudou, eu disparo esse evento, o Umbriel recebe esse evento, dentro desse evento vem todos os dados ali importantes do usuário, então eu mando lá, por exemplo, um objeto, lá vai o nome do usuário, sei lá, Diego, além disso vai o e-mail do usuário, sei lá, Diego, arroba, alguma coisa, e por aí vai. O Umbriel, por sua vez, capta essas informações e salva na tabela de contatos. Então, lá na tabela de contatos, essas informações são salvas. E aqui eu não ouço só o evento de alteração no usuário. Eu ouço mais eventos, né? Eu ouço o evento de toda vez que um usuário for adicionado num time. Então, aqui eu chamo esse evento de user added to team, ou subscribe to team, não lembro exatamente. Deixa eu só apagar aqui. Team. Eu tenho user removed from team. Ou seja, quando ele é adicionado no time, aqui dentro eu cadastro um contato numa tag. Quando ele é removido, eu removo esse contato dessa tag aqui. Então eu removo esse relacionamento. Aí eu ouço também as informações do usuário modificadas. Ouço também as informações do time modificadas, né? Então se alguma modificação do usuário, se algum campo do usuário mudar, eu envio uma mensagem para o Umbriel e ele troca isso na tabela de contatos. Se alguma informação do time mudar, ele troca na mensagem de tags, certo? E também eu ouço caso o usuário seja removido. E daí nesse caso aqui, eu faço um subscribe dele dentro do Umbriel, ou seja, eu basicamente paro de enviar e-mails para essa pessoa, e depende do tipo de delete, né? Porque daí tem um hard delete, que a gente chama, que aí eu removo realmente todas as informações dele, todos os registros de informação. E aí, uma das coisas que é muito importante, principalmente dentro desses dois eventos aqui, ó, o user changed e o team changed, e até o user delete aqui, para eu conseguir saber lá pelo lado do Umbriel qual usuário eu vou anotar essas informações que mudaram, qual time que eu vou anotar essas informações que mudaram, eu preciso ter alguma forma de identificar esse usuário e esse time entre os dois microserviços. E existem algumas formas de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, eu vou pegar pelo e-mail desse usuário aqui, eu sei dentro da tabela de contatos qual que é o contato que eu preciso modificar, porque eles vão ter o mesmo e-mail. Tudo bem, só que utilizar o e-mail, pensa assim, e se o e-mail foi a informação que mudou? Tá, daí eu vou ter que então enviar o e-mail antigo. Então não é muito legal a gente ficar fazendo esse trabalho de saber qual é qual, baseado numa informação que pode mudar. Então o que a gente faz geralmente? Você pode falar, então utiliza o ID, né? Eu vou pegar o ID, por exemplo, que eu tenho aqui dentro do meu usuário no Skylab, vou botar o ID da tabela contatos o mesmo. Então se o ID aqui desse usuário é 1, por exemplo, lá na tabela de contatos, então eu vou colocar ele 1 também. Só que eu nem preciso falar que isso pode dar vários problemas, né? Principalmente se você estiver utilizando um ID que é um inteiro. Então, Diego, mas eu estou utilizando o ID. Tudo bem, mesmo assim pode dar problema, porque o ID ele é algo muito único da aplicação. Ele não deveria ser compartilhado
com outras aplicações, independente da maneira que ele foi gerado, independente se ele é único universalmente ou qualquer coisa assim. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é, aqui na tabela de contatos, além de eu ter o ID, né, então, trazendo um pouquinho mais para baixo, na tabela de contatos, além de eu ter o ID do contato a nível do Umbriel, ter o nome do contato, ter o e-mail do contato, geralmente a gente anota um segundo ID, digamos assim, que é um ID de integração, um ID que correlaciona com o ID da outra plataforma que está, digamos, mantendo essa informação ali dentro, né? Então, aqui nesse caso, eu poderia chamar, por exemplo, de... Aqui como user fica um pouquinho estranho, né? Mas eu poderia chamar de várias coisas, né? Não existe muito um padrão, tá? Eu descobri várias discussões, corri atrás disso e várias pessoas fazem de formas diferentes. Mas aqui, por exemplo, eu poderia ter um... Integration ID fica estranho, né? Eu vejo o pessoal fazendo, por exemplo, assim, a Skylab ID, né? Porque é o nome do outro serviço, né? Ou Skylab, nome da entidade, user, ID. Né? Então a gente tem um campo para anotar aquele ID, para a gente conseguir na hora de fazer uma edição, uma remoção, fazer a correlação entre os dois. Então é basicamente esse o fluxo que está acontecendo no Skylab hoje, se comunicando com o Umbriel. É claro que tem muita coisa para melhorar, a gente está aprendendo muita coisa nesse fluxo aqui, mas já é um fluxo inicial. E agora eu quero te mostrar no código como que isso está sendo feito, né? Utilizando o Kafka para a gente ver isso. Então vamos lá, deixa eu parar de filmar aqui. Esse caminho, o Diego, ele é uma pessoa muito legal. Cara, é o cara que eu mais gosto. Fala, Devin. Salve! Salve! Ô, Léo, manda um salve. Salve! Tem que falar baixo aqui. Rooftop, que bonito, né, Maicon? O que tu acha? Rooftop? Rooftop tá bonito. Rooftop? Rooftop tá bonito. Rooftops. Rooftop. Não, eu vim aqui pro... Rooftop tá bonito. Eu vim aqui pro terraço do Cubo para mostrar como que tá o código do Umbriel, que é o microserviço de envio de e-mail. A parte do Skylab eu nem vou mostrar, mas assim, porque lá é bem mais simples. Eu basicamente disparo eventos pro Kafka quando alguma informação ali do usuário mudar, ou quando o usuário for associado com o time. E... é bem simples, mas a parte mais legal é ver aqui como que o Umbriel se comporta, né? Então, eu tenho aqui dentro da minha... e lembrando, esse projeto do Umbriel aqui, ele tá aberto no meu GitHub, no meu perfil pessoal. Então é diego3g/umbriel, você consegue ver o código. Mas aqui dentro de infra, a gente tem o Kafka. E dentro do Kafka a gente tem Consumer. Consumer é basicamente o subscribe que eu falei. Então ele vai lá no serviço do Kafka, no servidor do Kafka, e fica buscando as mensagens que vão chegando por lá. E aí ele fica ouvindo aqui mensagens desses 5 tópicos que eu tenho. Então, subscribe to tag, que é quando o usuário é associado com um time lá dentro do Skylab. Unsubscribe from tags, quando ele é desassociado de um ou mais times. Change user info, que é quando as informações do usuário são modificadas. Change team info, quando as informações do time são modificadas. E delete user. Esses nomes aqui eu não quero manter assim, porque os nomes não estão muito corretos, eu não deveria incluir um Umbriel aqui na frente e tal, mas são coisas que eu fui aprendendo com o tempo e eu deixei assim. Mas o que acontece daí é que quando eu ligo o meu consumer, ou seja, eu começo a buscar as mensagens lá dentro do Kafka, para cada tipo de tópico aqui eu disparo um handler, né? O handler é basicamente como se fosse um controller do HTTP. Ele recebe a mensagem e vai reencaminhar essa mensagem para o local que ela precisa ser reencaminhada. Então vamos pegar um exemplo aqui do... eu acho que o Subscribe to Tag é um dos mais completinhos, então é o mais legal da gente ver, tá? Então toda vez que eu recebo uma mensagem no tópico Subscribe to Tag, ele dispara esse Subscribe User Handler aqui. Esse Subscribe User Handler, ele é basicamente, como eu falei, como se fosse um controller. Então ele recebe os dados do usuário e os dados do time. Por que eu recebo o ID, o nome e o e-mail do usuário e o ID e o título do time? Porque quando o usuário ele é inscrito
num time, talvez esse usuário nunca tinha sido inscrito anteriormente num time antes. Então talvez eu não tenha ainda informações sobre esse usuário. Por isso eu não trago só o ID dele, eu trago também o nome, trago também o e-mail. Mesma coisa pro time. Às vezes é um time novo, então eu preciso buscar o título dele também, para caso esse time não exista ainda, eu consiga criar ele com o título necessário. E aí basicamente, como eu falei, como isso aqui faz muito um papel de controller, a responsabilidade desse handler aqui não é regra de negócio, nem nada disso. Na verdade, ele vai reencaminhar essas informações reformatadas, digamos assim, para um caso de uso, para um service, para alguma coisa assim. Nesse caso aqui é um caso de uso, que é o Subscribe Contact from Integration. Então, nesse caso aqui, esse caso de uso aqui, ele recebe dados do contato. Veja que aqui já não é mais user, e tag, não é mais team. Então isso é muito importante. Por mais que a informação seja quase que a mesma, né, a entidade seja a mesma, quando eu tô a nível de domínio na minha aplicação, ou seja, quando eu tô, né, quando a gente vai falar sobre arquitetura limpa, sobre DDD, quando a gente fala domínio, eu tô numa camada da minha aplicação onde ela independe do meio exterior, né? Ou seja, eu preciso utilizar termos que são jus ao que a minha aplicação faz. Então, se é uma aplicação de envio de e-mail, eu preciso usar termos como contato, recipiente, tag, e não utilizar user, que é muito genérico, não utilizar time, porque time não faz parte do contexto de envio de e-mail, por aí vai. Então, por isso, a gente começa a lidar com essa informação com um nome diferente, né? Então aqui, esse caso de uso, basicamente, ele vai e tenta procurar uma tag que tem aquele mesmo ID que eu enviei. Se não tiver, ele cria essa tag, faz a mesma coisa com o contato, então ele tenta encontrar o contato com aquele ID, se não tiver, ele cria aquele contato e salva no banco, beleza? Faz as correlações aqui e depois cria a subscription, né? Que é basicamente a inscrição de um usuário dentro de uma tag, né? Que gera essa inscrição aqui. E basicamente é isso. Então eu posso até acessar aqui o dashboard do Umbriel, que é onde ele está rodando. Vamos ver se a internet vai permitir aqui, né? Porque eu tô aqui no terraço. Ela tá devagarzinho, mas a gente espera. Então basicamente aqui, ó, eu tenho tags. E as tags aqui são basicamente representações dos times que a gente tem dentro lá do Skylab. Então se eu pegar aqui as tags, por exemplo, tem, várias tags, né? Então assim, tudo isso aqui representa uma parte do número de inscritos que eu tenho lá dentro do Skylab, né? Então ele vai trazendo basicamente vários números desses aqui, eles não estão batendo porque a gente não trouxe os dados de todos os times, né? Isso aqui foram basicamente dados que foram vindo com o tempo, mas eu trouxe principalmente a questão de Ignite, essas coisas assim, eu não trouxe tudo, tá? Então, por exemplo, Starter aqui não tá batendo, NLW não tá batendo, né? Tem várias coisas que não estão batendo porque eu não me preocupei em trazer. Mas os times estão aqui e basicamente eles vão vindo, né? Eles vão sendo cadastrados, tanto os times quanto os inscritos aqui, que são os contatos, conforme eles vão chegando lá dentro do Skylab. Então, é basicamente isso como funciona o Umbriel hoje. E a gente está fazendo ali a conexão com o Kafka em si, né? Eu acho que do Kafka não tem mais muita coisa para mostrar, tá? Ele não é tão complexo, é basicamente um publish subscribe, como eu falei. Mas daria para fazer um vídeo mais completinho falando sobre como o Kafka funciona por baixo dos panos, porque isso é uma coisa que eu estou estudando bastante também. O Kafka tem um sistema de particionamento muito legal, de retentativas, de persistência dos dados. Cara, é muito legal assim, que eu posso trazer um vídeo um pouco mais complexo, mais completo sobre isso. Então se você gostaria de um vídeo mais completo sobre Kafka, coloca aí embaixo, quem sabe eu trago aqui num vídeo nesse estilo de vlog aqui, mostrando um pouquinho de como que ele funciona. E aqui também outra coisa que é muito legal no Umbriel é que a gente está utilizando o Prisma, e foi a primeira vez que eu utilizei o Prisma num projeto maiorzinho, digamos assim. E cara, quem não conhece o que é o Prisma, né, ele é um ORM, tem vídeo dele aqui no canal. Só procurei por Prisma, você pega o Prisma 2 ali, o vídeo que já faz um tempinho que saiu, mas a API continua muito parecida. E, cara, assim, o Prisma me surpreendeu demais e eu adoraria trazer um vídeo contando um pouquinho de como foi o uso do Prisma aqui dentro, o que ele facilita, o que ele traz de benefícios em relação quando comparado com outros ORMs e por aí vai, né? Mas basicamente é essa a estrutura desse serviço. E agora o que a gente está fazendo é começar a desacoplar outros serviços para trazer mais aprendizado. Então, a gente começou a desacoplar de dentro do monolito ali do Skylab, o serviço do Experts Club, né? Então o Experts Club, que é um dos produtos de assinatura ali, ele vai mover para um serviço isolado. A gente está migrando para um serviço, o Fórum, está migrando para um serviço também a parte
de compras e inscrições. Então toda compra, como a gente fala, toda purchase aqui, ela vai chegar em um único serviço e depois ser distribuída para os outros serviços para liberar acesso, alguma coisa assim. E a gente está também colocando a parte social, que a gente chama, que é o feed, né, o perfil ali como de rede social, né, então essa parte social, de interação social também vai virar um serviço à parte. Mas é isso, né, basicamente é toda essa estrutura que a gente está colocando. E eu basicamente nesse vídeo dei esse overview sobre o primeiro microserviço da Rocket, mas logo vão surgir outros, e se você gostaria que eu fosse trazendo aqui outros vídeos contando sobre como que a gente está arquitetando esses outros serviços, como que a gente está preparando, né? Inclusive aqui no meu navegador deve ter uma abinha aberta aqui, ó, de algumas ideias que eu tô tendo aqui sobre essa parte de serviços, mas comenta aí embaixo que eu quero trazer mais vídeos nesse formato, porque é algo que tá acontecendo que é muito legal, a gente tá migrando também aqui dentro para GraphQL, então assim, daria para trazer muita coisa de aprendizado que a gente tá tendo aqui dentro, aqui pros vídeos do YouTube, então não esquece de deixar o comentário aí embaixo. E agora eu vou voltar lá para baixo. Eu sei, mas eu não sei com aquela fluidez. Maicon! Nossa! Diego! Oi, gente. Manda tchau. Falou, abração do Maicon, galera. Qual que é o teu bordão? Teu bordão é... O Loki mandou um tchau. Quem não viu o Loki, assiste o último PR da Jaque. Último não sei quando esse vídeo vai sair. da Então, Jaque. foi o PR que ela fala... PR50. 50. 50? 50. Cara, chegamos a marca de Brabíssimo, Eu até cara. falei no início do vídeo, a gente já tem 50 vídeos de PR, cara. É muito vídeo de PR, é muita pergunta, é Então, muita resposta. é isso aí. Tchau.